Se baseia a mensagem que o Senhor certamente tem para os nossos corações nesta noite. Apocalipse, capítulo 1, último livro da Bíblia. Revelação. Apocalipse, capítulo 1, do verso 4 até o verso 8. Diz assim a palavra de Deus. João, às sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Nestes dias de incerteza, nestes dias de insegurança, nestes dias de tantas notícias ruins, de tantos acontecimentos que nos chocam, que nos abalam, a mensagem transmitida pelo livro do Apocalipse é um bálsamo para o cristão. É um momento em que o cristão sente um porto seguro. Ele acha nesta mensagem deste livro, o último livro da Bíblia, respostas para diversas situações. Acha segurança para a sua caminhada. E assim nós vemos aqui nesse início do livro. Apocalipse foi, se você ler o versículo 1, ele é uma revelação. A palavra Apocalipse significa revelação. João escreveu esse livro porque ele recebeu uma revelação do próprio Senhor Jesus. E ali, no versículo 1, diz que a finalidade desta revelação é mostrar aos seus servos, aos servos do Senhor Jesus, as coisas que iriam acontecer e que estariam acontecendo no decurso da história cristã. E hoje, 2000 anos depois que ele foi escrito, nós podemos atestar a veracidade desta revelação. Podemos ver que realmente todo esse projeto de Deus tem se desenvolvido ao longo da história, tem se desenvolvido nos nossos dias, e por isso, quando nós, cristãos, olhamos para toda essa situação em que passa o nosso mundo, em que as coisas parecem atropelar umas às outras, a mensagem do Apocalipse acalma o nosso coração, traz tranquilidade, traz certeza, traz até júbilo por saber que as coisas não estão acontecendo por acaso, mas são coisas que o Senhor Jesus já havia revelado ao apóstolo João, para que ele escrevesse, para que os servos dele tivessem esta segurança naquele momento. E no momento em que o livro foi escrito, a igreja sofria muita perseguição. Foi no final do primeiro século, por volta do ano 90, onde havia uma perseguição muito grande do Império Romano, dos governantes, dos imperadores romanos contra a igreja. E João, então, estava exilado na ilha, numa ilha do Mediterrâneo, uma pequena ilha, e ali porque eles queriam tirar a influência dele de sobre a igreja, e ali ele recebeu essa revelação de Deus para consolar a igreja. E João, então, transmite essa mensagem para nós. O
O texto que nós lemos, aparece que o livro é dedicado a 7 igrejas da Ásia. Mas na Ásia haviam mais de 7 igrejas. Esse número 7 é o número da perfeição, da completude. Ou seja, é um livro dirigido a todas as igrejas, em todas as épocas, inclusive a nossa. A mensagem para nós hoje, aqui e agora, é uma mensagem universal para o povo de Deus. E João então diz que essa mensagem traz para nós alguns destaques. Eu gostaria de colocar aqui para o nosso coração nesta noite. Primeiro ele diz: graça e paz a vós outros. Graça e paz. Coisas que nós precisamos e necessitamos. Precisamos da graça de Deus a cada dia sobre nós. Precisamos de uma paz que só Deus pode nos dar. Nos dias conturbados, o Senhor Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração. E então João começa dizendo: graça e paz a vós outros. E essa graça e paz vem de quem? Vem daquele que era, daquele que é, que era e que há de vir. Esta é uma designação do Deus autoexistente. É a mesma palavra que foi dirigida a Moisés através da sarça em Êxodo 3. Eu sou o que sou. Deus é aquele que é, que era e que será. Mas por que a Bíblia nunca apresenta Deus dessa maneira? Aquele que é, que era e que continuará sendo. Sempre apresenta aquele que é, que era e que há de vir. Aqui, nesse versículo, no versículo 8, ele repete a mesma coisa. E vai repetir isso também no final do livro. E a gente logo liga isso a Jesus Cristo, mas essa é uma designação do próprio Deus Pai. Aquele que era, que é e que há de vir. Porque mostra que esse Deus autoexistente não é um Deus distante, que está lá no seu trono, indiferente, vendo as coisas passarem, sendo, existindo, mas indiferente. Mas pelo contrário, é aquele que Deus que vem ao encontro do seu povo. Ele era, ele é, ele continua sendo, e ele vem sempre, e continua vindo ao encontro das necessidades do seu povo que está caminhando, que está lutando, que está batalhando. E João então diz que a graça e a paz vêm da parte deste Deus, que não é um Deus criado pela mão humana, pela imaginação humana, não é um Deus manipulado, mas é um Deus autoexistente. Eu sou o que sou. E essa é a designação do Deus bíblico, eu sou. Ele sempre é atual, presente, e ele sempre vem e há de vir. E há de vir numa maneira final, quando o Senhor Jesus voltar, para iniciar um novo céu e uma nova terra. Essa é a perspectiva que João coloca. E depois ele coloca que essa graça e paz vem também dos 7 espíritos que se acham diante do trono. E aqui também uma explicação da palavra dos 7. Não são 7 espíritos, é um espírito só, mas que ele está distribuído naquelas igrejas, de maneira plena, de maneira completa. O Espírito Santo não é dado à igreja parcialmente, mas ele é dado na plenitude para cuidar do povo, para sustentar o povo, para alimentar o povo de Deus, para guiar o povo de Deus a toda a verdade, para testemunhar de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus é dado. E a graça e a paz que nós recebemos, que o povo de Deus recebe, vem de Deus, daquele que é, que era e que há de vir, do Espírito Santo. E ele completa e da parte de Jesus Cristo. Que mensagem maravilhosa, irmãos. Nós sabemos disso, que no meio das nossas lutas, no meio das nossas problemas e dificuldades desta vida, nós temos um Deus que está cuidando de nós, diariamente derramando sobre nós a sua graça, a sua paz, a sua misericórdia, o seu perdão,
dando-nos a sua companhia. Isso deve estimular o nosso coração, isso deve estimular a nossa caminhada cristã, isso deve acalmar o nosso coração nos dias de angústia, de tristeza, sabendo que há um Deus que nos ama e tem cuidado de nós com a sua graça e com a sua paz, que excede todo entendimento. Aí João caminha mais um pouco e ele fala sobre Jesus Cristo. E ele diz da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Esse é Jesus Cristo. Este é Jesus Cristo, fiel testemunha. Aqui está falando uma referência do relacionamento de Jesus, da posição de Jesus diante de Deus. Jesus veio para testemunhar de Deus, da realidade de Deus, que existe um Deus. Nesses dias em que o mundo está empenhado em negar a existência de Deus, Jesus Cristo se levanta no meio da história para ser uma fiel testemunha de que Deus é real, de que há um Criador, de que há um Deus governando este mundo, que há um Deus que precisa ser respeitado, de que há um Deus que colocou certos parâmetros que precisam ser observados, que ele não pode ser tratado de qualquer maneira e nem desprezado. Jesus se levanta na história como fiel testemunha. Muitos podem querer negar a existência de Deus, mas nenhuma pessoa com mínimo de inteligência vai querer negar a existência histórica de Jesus Cristo. Ele está lá marcando a história. Ele está ali marcando a presença dele como fiel testemunha de Deus. Aquele que testemunhou com fidelidade ao ponto de dizer: quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. As obras que eu faço são as obras do Pai. E Paulo diz que em Jesus residia toda a plenitude da divindade. Jesus, a fiel testemunha. E Jesus testemunhou de Deus de uma maneira tão extraordinária. Não apenas com a sua vida, com a sua obra, com as suas palavras, mas principalmente com a sua morte. Ali onde ele deu a sua própria vida, para que o testemunho de Deus fosse real, para que o projeto de Deus se cumprisse, para que o propósito de Deus em salvar os seus eleitos fosse cumprido em Jesus Cristo. Jesus Cristo ali foi uma fiel testemunha até o final. Não negou a Deus, não negou o seu chamado. E Filipenses diz que ele foi fiel e obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, a fiel testemunha. Depois ele diz Jesus, o primogênito dos mortos. E aqui é uma referência à posição de Jesus com relação à igreja. Por que em relação à igreja? Porque na Bíblia, ser primogênito é ter direito de domínio sobre os irmãos que nascem depois. Isso desde a história, do início da história. O primogênito tinha essa regalia. E por isso diversas vezes a Bíblia se refere a Jesus como primogênito. Mostrando que aqui mostra aquele primogênito dos mortos. Daquele que ressuscitou, ele foi o primeiro a ressuscitar de entre os mortos. E por isso ele tem a primazia, o domínio sobre a igreja, sobre aqueles que irão ressuscitar depois dele, daqueles que creem nele. Jesus, o primogênito, é aquele que tem a autoridade sobre a sua igreja. Não são os governantes da terra que têm autoridade sobre a igreja do Senhor Jesus. Não são os governantes da terra que determinam o que a igreja pode crer ou não crer, o que a igreja pode fazer ou não fazer. Quem tem esse domínio e autoridade sobre a igreja é o Senhor Jesus, porque Ele é o primogênito de entre os mortos. Durante a história e nos nossos dias assistimos isso. Governos humanos, leis humanas,
querendo sobrepor a autoridade de Jesus Cristo dentro da igreja. E isso é algo que a igreja jamais poderá aceitar se ela for fiel ao Senhor. Quem determina o que ela crê, o que ela age, o que ela aceita, o que não aceita, é o primogênito de entre os mortos, o Senhor Jesus, aquele que venceu a morte e aquele que tem essa autoridade sobre nós. Então João mostra aqui, irmãos, mas essa característica agora, que ele é o soberano dos reis da terra. Satanás usa os reis da terra para oprimir o povo de Deus, para atacar a igreja. Tem acontecido na história e acontecia naquele momento. Mas acima de tudo estava o Senhor Jesus e está o Senhor Jesus. O Senhor Jesus reina soberano. A história está caminhando para onde o Senhor Jesus tem determinado. Não duvide disso. Por mais confusa que esteja a situação diante da sua cabeça. Quando você olha para a palavra de Deus e para um texto como esse, você sente realmente a certeza de que o soberano Rei da terra é o Senhor Jesus. Ele reina, Ele governa, Ele é o verdadeiro Senhor. Então vejam bem, irmãos, aquilo que nós já ouvimos aqui nessa passagem. O apóstolo João escreve a uma igreja perseguida. O apóstolo João escreve a nós no final dos tempos. Descreve a nós, igreja, nestes dias confusos. Escreve a nós, igreja, que enfrenta a apostasia, que enfrenta o falso ensino, que enfrenta uma derrubada de todos os valores cristãos. Ele escreve a nós e diz, olha, graça e paz. Graça e paz não são palavras vazias, mas são palavras que vêm daquele que é, que era e que há de vir. Graça e paz que estão sobre a igreja do Senhor, vem do Espírito Santo, que habita em plenitude na vida do cristão. Graça e paz não são palavras vazias a ser dita como um mantra, mas é algo que vem da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha de Deus, que vem da parte de Jesus Cristo, o soberano, o primogênito de entre os mortos e o soberano dos reis da terra. Isso não traz paz ao seu coração? Isso não enche o seu coração de alegria e de gratidão? Saber que você não está abandonado, mas quem cuida de você não são os governantes mortais desse mundo, não é você mesmo com a sua capacidade, não são as circunstâncias deste mundo, mas é aquele que tem domínio sobre todas as coisas. E o apóstolo João, então, diante dessa revelação tão extraordinária, ele é levado à adoração. Ele diz no final do versículo 5, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Essa deve ser a nossa atitude, irmãos. Por isso estamos reunidos aqui nesta noite, para adorar a Deus, mas adorar mesmo. Não para fazermos um teatrinho, fingirmos que estamos agradando alguém, mas para adorar, como o apóstolo João foi levado a essa adoração. E a gente nota interessantíssimo como é que a adoração bíblica ela é totalmente diferente. Ela não está centrada em nós mesmos, naquilo que nós recebemos, ou nas bênçãos que temos, mas está centrada no próprio Senhor. Ele diz, aquele, não é a nós, mas é aquele que nos ama. E notem que o primeiro, que os verbos estão na voz passiva, ele nos ama, ele nos libertou, ele nos constituiu. Não são obras nossas, não são méritos nossos, mas vem do próprio Senhor. Ele nos fez isso. Ele nos ama.
Veja que o Verbo está no presente. Ele não nos amou apenas no passado, no dia que Ele morreu lá na cruz por nós. Ele continua nos amando com um amor eterno. Ele nos ama. Ele nos ama. Que coisa maravilhosa. Ele nos libertou dos nossos pecados. Aqui o Verbo está no passado. É uma obra completa. Os nossos pecados foram perdoados e lavados pelo sangue que Jesus derramou na cruz. Nós não devemos mais nada a Deus. Aliás, devemos tudo. Mas o sangue de Jesus vem e paga toda a nossa dívida e nos restaura a comunhão com Deus. Ele nos constituiu reino e sacerdotes. A igreja, irmãos, desprezada pelos poderosos deste mundo, desprezada pelo próprio mundo, mas a igreja, ela é formada por aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. E aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus são o reino de Deus hoje, presente na face da terra. O reino de Deus não vem com visível aparência. Ele está dentro de nós, está dentro de todos aqueles que confessam Jesus, que são amados pelo Senhor, que tiveram seus pecados perdoados. Somos hoje o reino de Deus na terra. E é um reino diferente de todos os reinos. Não está limitado por fronteiras geográficas. Não é um reino de guerra, mas é um reino para levar o amor de Deus a todas as nações, levar o perdão de Deus, a mensagem redentora de Deus. Fomos constituídos reino para isso, para que o reino de Deus se propague pela terra, levando essa mensagem redentora de salvação, de perdão e de esperança para um mundo onde só vê morte, desgraça, violência e desamor. Mas à medida que a igreja se omite, se esconde, deixa de fazer o seu papel, essas coisas vão crescendo cada vez mais. Mas a nossa missão, fomos constituídos reinos e sacerdotes. Sacerdote é aquele que faz a mediação entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. E Ele intercede por nós junto ao Pai. Mas a igreja do Senhor é constituída de sacerdotes, chamados, encarregados de orar, de interceder, de clamar, de estar continuamente diante do trono da graça. E Apocalipse é um livro que vai falar muito de oração, da importância da oração dos santos. E tem um lugar que ele diz que elas sobem em taças de ouro diante do Senhor e são colocadas diante do altar. As orações dos santos fazem diferença. As intercessões fazem diferença. Mudam a história muitas vezes e tem mudado. Assim é o nosso chamado, irmãos. Vejam bem, voltando ao início, dias difíceis, conturbados, sem dúvida, mas para a igreja do Senhor, são dias de caminhar em triunfo. Não de maneira irresponsável, não de um triunfalismo barato, como temos visto acontecer dentro da igreja evangélica brasileira, mas de um caminhar na confiança do Senhor. Recordando aquilo que disse nessa noite para nós. A vocês, igreja do Senhor, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte do Espírito Santo de Deus que habita em vós. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito de entre os mortos, o soberano dos reis da terra. Graça e paz. Receba essa graça e essa paz no seu coração. Receba essa bênção na sua vida. Ela é dada pelo
Senhor de todo o universo. E que você seja levado à adoração. Que você seja levado a reconhecer o amor de Deus pela sua vida. E você possa dizer como João, dizer como nós, aquele que nos ama, aquele que, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos abençoe nessa caminhada. Que Deus nos sustente. E como eu disse, que essa palavra, a mensagem desse livro, possa trazer ânimo, consolo ao seu coração. Possa renovar o seu espírito. Você saiba que Deus cuida de você. Que você não está sozinho. Que Deus caminha com a igreja. Nós não somos um povo desprezado. Pelo mundo, sim. Mas não por aquele que nos ama com amor eterno. Que Deus nos abençoe. Amém. O segundo sacramento